Ela exigiu liberdade achando que eu ia murchar. Eu floresci. E aí ela percebeu que havia cometido o maior erro da vida dela. Ela exigiu relacionamento aberto. Mas não suportou ver o meu sucesso. Era uma segunda-feira à noite. Ela chegou em casa com aquela energia de decisão tomada. Sem jantar, sem conversa, sem aquecimento. Direto ao ponto. Eu preciso de liberdade, ela disse. Eu quero abrir o relacionamento. Eu estava sentado no sofá. Levantei o olhar. Desde quando você está pensando nisso? Faz tempo. E você chegou nessa conclusão sozinha. Ela cruzou os braços. Eu cheguei nessa conclusão porque eu preciso de mais do que a gente tem. Não é pessoal. É sobre quem eu sou. Eu fiquei em silêncio por um longo momento olhando para ela. E então eu disse uma coisa que ela claramente não esperava. Tudo bem. Ela piscou. Tudo bem, ela repetiu. Se é o que você quer, tudo bem. Ela ficou me olhando com aquela expressão de quem se preparou para uma batalha que não aconteceu. Desconfortável com a vitória fácil demais. Ela não sabia ainda que eu havia acabado de começar a ganhar. As regras foram estabelecidas numa conversa que ela conduziu do começo ao fim. Eu ouvi tudo. Concordei com tudo. Fiz as perguntas certas. E enquanto ela falava sobre liberdade e autenticidade e crescimento individual, eu estava olhando para mim mesmo de um ângulo que eu havia evitado por muito tempo. Nos últimos 2 anos eu havia encolhido. Não fisicamente, mas de todas as outras formas que importam. Havia parado de investir em coisas que me importavam. Havia adiado projetos, recusado convites, organizado minha vida em função de uma dinâmica que eu havia aceitado sem questionar. Ela havia exigido liberdade. Mas quem estava preso era eu. E naquele momento eu tomei uma decisão silenciosa que mudou tudo. Se o acordo criava liberdade para ela, ele criava liberdade para mim também. E eu ia usar cada centímetro dessa liberdade. Na primeira semana depois do acordo eu fiz 3 coisas. Retomei a academia que havia abandonado 18 meses antes. Liguei para o meu sócio antigo que estava tentando me contatar há meses sobre um projeto que eu havia deixado de lado. E fui a um evento de networking que eu havia recusado 4 vezes seguidas porque sempre havia alguma coisa mais urgente em casa. Ela notou no final da semana. Você tá diferente, ela disse numa sexta-feira. Tô bem, eu disse. E saí para a academia. Simples assim. Na segunda semana o projeto com o sócio começou a tomar forma de um jeito que eu não havia previsto que fosse tão rápido. Algo que havia ficado parado por meses começou a se mover com uma velocidade que me surpreendeu. Às vezes tudo que um projeto precisa é da atenção que você deixou de dar. Às vezes tudo que você precisa é do espaço que estava ocupado com outra coisa. No fim do segundo mês do acordo, algo havia mudado de forma visível. Não só em mim. No equilíbrio da casa. Ela havia começado a sair mais. Chegava tarde, saía no fim de semana, usava o acordo com a naturalidade de quem havia planejado aquilo. Eu não perguntava. Não porque não me importava. Porque eu estava ocupado demais com a minha própria vida para deixar que a agenda dela definisse a minha. Numa quinta-feira à noite ela chegou em casa e me encontrou no escritório em videoconferência com 2 investidores. Ela ficou parada na porta por um segundo. Eu levantei o dedo pedindo 1 minuto. Terminei a chamada. Fechei o notebook. Investidores, ela disse. Reunião de acompanhamento, eu disse. O projeto está crescendo mais rápido do que a gente esperava. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu não consegui classificar imediatamente. Que projeto? Eu olhei para ela. O que eu retomei quando a gente estabeleceu o acordo, eu disse. Silêncio. Você não me falou que tinha retomado. Você não perguntou. Aquele olhar que eu não havia conseguido classificar foi ficando mais claro nos dias seguintes. Era uma mistura de coisas que eu nunca havia visto nela ao mesmo tempo. Surpresa. Interesse. E algo mais embaixo das 2 coisas que eu levei um tempo para nomear. Inveja. Não a inveja feia e declarada. A inveja discreta de quem vê alguém prosperar num espaço que eles haviam considerado garantidamente menor do que o seu. Ela havia exigido o acordo assumindo que o equilíbrio entre a gente era um determinado. Que ela ia usar a liberdade e eu ia continuar sendo o ponto fixo, o porto seguro, o que fica enquanto ela explora. Não havia calculado que eu também podia explorar. E que explorar podia me levar a lugares que ela não havia previsto. Numa noite ela perguntou. Esse projeto tem futuro de verdade? Tem, eu disse. Quanto você acha que pode crescer? Não sei ainda. Mas o interesse está sendo maior do que eu esperava. Ela ficou em silêncio. Por que você não me contou antes? Ela disse. Eu estava construindo, eu disse. Quando tem algo concreto para mostrar, eu mostro. E agora tem algo concreto. Agora tem. Ela assentiu devagar. Foi pro quarto. Mas eu vi, quando ela virou, a expressão que ela estava tentando controlar. Ela não estava feliz com a notícia. E essa reação me disse mais sobre o acordo do que qualquer conversa havia dito. 3 meses depois do acordo, numa noite de sábado, ela veio até onde eu estava no escritório. Fechou a porta. Sentou na cadeira do lado. Me olhou.
Eu quero fechar o relacionamento, ela disse. Eu pausei o que estava fazendo. Me virei para ela completamente. Por que agora? Eu perguntei. Porque eu acho que a gente foi longe demais. Você pensava diferente 3 meses atrás. Eu mudei de ideia. Eu olhei para ela por um longo momento. Tem algo específico que fez você mudar de ideia? Eu perguntei. Ela desviou o olhar por um segundo. Eu só acho que o acordo não está funcionando como eu esperava. Não está funcionando como você esperava, eu repeti devagar. O que você esperava que acontecesse? Silêncio. Eu esperava que fosse diferente, ela disse. Diferente como? Ela ficou em silêncio por um tempo. E então disse uma coisa que eu não havia esperado que ela dissesse com essa honestidade. Eu esperava que você sofresse mais. O escritório ficou completamente silencioso. Eu fiquei olhando para ela por um tempo sem dizer nada. Ela havia dito a verdade. Não planejado dizer, eu podia ver isso na expressão dela logo depois que as palavras saíram. Mas havia dito. Você esperava que eu sofresse mais, eu disse devagar. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu sei como soa. Me diz como você quis que soasse. Ela parou. Eu achei que o acordo seria difícil para você. Que você ia sentir. Que ia ser um processo. E quando não foi? Quando você simplesmente seguiu em frente e começou a construir coisas e estava bem, Ela parou de novo. Você ficou incomodada, eu disse. Eu fiquei confusa. Com o quê? Com o fato de que você não precisava de mim da forma que eu pensava que você precisava. Eu processei isso em silêncio. Você propôs o acordo esperando que eu ficasse preso esperando você, eu disse. Ela não respondeu. Você esperava ser o centro. A pessoa que vai e volta. E eu seria o que fica. Eu não pensei assim conscientemente. Mas era o que você esperava. Silêncio longo. Ela disse baixinho. Eu me levantei da cadeira. Fui até a janela do escritório. Fiquei olhando para a rua por um tempo. Quando eu me virei para ela havia uma clareza na minha expressão que ela claramente não estava esperando. Eu preciso te dizer uma coisa, eu disse. Ela me olhou. Esses 3 meses foram os mais produtivos da minha vida em muito tempo. Não por causa do acordo em si, mas porque o acordo me forçou a olhar para tudo que eu havia deixado de lado. Para quem eu havia parado de ser dentro desse casamento. Você está dizendo que o casamento te sufocava. Estou dizendo que eu havia deixado de ocupar espaço. E não porque você pediu. Porque eu havia me acostumado a não ocupar. E o acordo, de forma não planejada, me deu de volta o espaço que eu havia deixado de usar. Ela ficou em silêncio. E agora você quer fechar, eu disse. Sim. Porque eu floresci mais do que você esperava. Ela não desviou o olhar dessa vez. Sim, ela disse. Com uma honestidade que custou caro para ser dita. Isso é ciúme, eu disse. É mais do que ciúme. O que é mais? É medo, ela disse. Medo de que o homem que está no escritório com investidores e projetos crescendo não precise mais de mim da forma que eu preciso que você precise. Aquela foi a conversa mais honesta que a gente havia tido em anos. Não porque foi fácil. Porque foi real de um jeito que a maioria das conversas do nosso casamento nunca havia sido. Ela havia exigido liberdade esperando que eu ficasse estático. Eu havia usado a liberdade para me mover. E o movimento havia mudado o equilíbrio de uma forma que ela não havia previsto e que agora a assustava mais do que qualquer coisa. O que você quer de verdade? Eu perguntei. Quero que você feche o acordo, ela disse. Por que eu fecharia o acordo? Eu perguntei com calma. Ela me olhou. Porque eu estou pedindo. Você exigiu o acordo sem me dar muito espaço para dizer não, eu disse. Agora você está pedindo que eu feche baseado no seu desconforto com a forma como eu escolhi usar o acordo. Isso não é justo. Você acha que foi justo exigir e agora pedir que eu obedeça seu desconforto? Silêncio. Eu não estou dizendo não, eu disse. Estou dizendo que essa conversa precisa ser diferente das anteriores. Precisa ser honesta de verdade. Não sobre o acordo. Sobre o que está embaixo do acordo. Ela ficou me olhando por um longo tempo. O que você quer saber? Ela perguntou. Por que você propôs o acordo esperando que eu sofresse? O que se seguiu foi uma conversa que durou até as 2 da manhã. Ela falou sobre coisas que eu não sabia que existiam. Sobre uma dinâmica que havia se estabelecido entre a gente ao longo dos anos onde ela havia se tornado a pessoa que move e eu havia me tornado a pessoa que âncora. E como isso havia criado nela uma sensação de poder que ela não havia reconhecido como tal até o acordo mostrar o avesso. Você precisava de mim para se sentir necessária, eu disse. Eu precisava que você precisasse de mim de um jeito específico, ela disse. E quando você deixou de precisar desse jeito, eu não soube o que fazer. Você propôs o acordo para testar isso. Inconscientemente. Mas sim. E quando eu não fui o que você esperava? Quando você não foi, eu entrei em pânico. Eu fiquei em silêncio por um momento. Você sabe o que isso significa, eu disse. Sei. Significa que o que você sentia por mim tinha uma componente de controle que você não havia admitido.
Ela fechou os olhos. Sim, ela disse. E que quando eu escapei desse controle ao usar o acordo, você quis fechar. Eu quis te trazer de volta para o lugar onde eu me sentia segura. Onde eu precisava de você de um jeito que te dava poder. Sim. Aquela honestidade foi o começo de uma conversa que durou semanas. Não com o terapeuta ainda. Entre a gente primeiro. Aquele tipo de conversa que dois adultos às vezes precisam ter antes de qualquer ajuda externa. O tipo que você só consegue ter quando ambos decidiram que a verdade é mais importante do que o conforto. Terapia veio depois. E foi onde as coisas ficaram ainda mais claras. O padrão dela de precisar que as pessoas dependessem dela. A minha tendência de ceder espaço sem perceber. Os dois padrões que haviam se encaixado de um jeito que funcionava até parar de funcionar. Numa sessão o terapeuta me perguntou: você ainda quer fechar o acordo? Eu pensei antes de responder. Eu quero fechar o acordo porque eu quero um casamento onde os dois escolhem estar, eu disse. Não porque ela ficou assustada com o meu sucesso. Então quais são suas condições? Que o fechamento seja uma escolha real dos dois. Não uma forma dela recuperar um equilíbrio que a fazia se sentir no controle. Ele se virou para ela. Você consegue fazer essa distinção? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu estou tentando, ela disse. Eu sei que parte do que eu sinto é medo de perder o que tinha. E eu sei que o que tinha não era saudável. Mas eu também sei que eu amo esse homem. E essas duas coisas existem ao mesmo tempo. E o que você quer construir com as duas existindo ao mesmo tempo? O terapeuta perguntou. Quero construir algo onde eu não precise do medo de perder para enxergar o que tenho, ela disse. O acordo foi fechado 2 meses depois. Não num momento dramático. Numa manhã comum de domingo, café na mesa, ela me olhou e disse. Eu estou pronta. De verdade. Não por medo. Por escolha. Eu olhei para ela por um longo tempo. O que mudou? Eu perguntei. Ela disse. 2 sessões atrás eu entendi que o que eu chamava de amor tinha uma parte de necessidade de controle que eu havia confundido com cuidado. E eu não quero mais amar assim. Quero amar de um jeito que não precise que você seja menor do que você é para eu me sentir segura. Eu fiquei em silêncio. Você acredita em mim? Ela perguntou. Eu acredito no que você está construindo, eu disse. Confiança automática eu não tenho mais. Mas acredito no processo. É suficiente por agora? É suficiente por agora, eu disse. E fechamos o acordo. O projeto cresceu. 6 meses depois daquela segunda-feira em que ela havia chegado em casa com a exigência, o projeto estava numa fase que eu não havia imaginado que chegaria tão rápido. Numa noite ela olhou para mim no meio de um jantar e disse: você está feliz? Não era pergunta. Estou, eu disse. Com o projeto ou com a gente? Com os dois, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo esses dois estão crescendo ao mesmo tempo em vez de um sufocando o outro. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu sufocava o projeto, ela disse. Você não sufocava intencionalmente, eu disse. Mas a dinâmica que a gente tinha criado sufocava. Você precisava que eu ficasse estático. Eu havia aceitado ficar estático. E as duas coisas juntas criaram um espaço onde nenhum dos dois estava de fato crescendo. O acordo quebrou isso, ela disse. O acordo quebrou o equilíbrio falso, eu disse. O que a gente está construindo agora é um equilíbrio real. Com os dois crescendo. Com os dois crescendo. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Eu me arrependo de ter exigido da forma que exigi, ela disse. Mas não me arrependo do que o acordo revelou. Eu também não, eu disse. E era verdade. Ela exigiu o relacionamento aberto. Mas não suportou ver o meu sucesso. Porque o sucesso mostrou algo que ela havia preferido não ver, que eu era capaz de mais do que o espaço que a gente havia criado juntos permitia. E aí veio a pergunta real. Não sobre o acordo. Sobre o casamento que existia antes do acordo. O casamento onde eu havia parado de crescer. Onde eu havia trocado o meu espaço pelo conforto de não precisar ocupá-lo. Onde os dois, sem perceber, haviam construído um equilíbrio que parecia estável mas era na verdade uma pausa longa demais. O acordo forçou os dois a se moverem. Ela se moveu de um jeito que não havia planejado. Eu me movi de um jeito que ela não havia previsto. E no encontro desses dois movimentos, depois de toda a dor e de toda a honestidade que custou caro para acontecer, algo novo foi possível. Não o casamento que existia antes. Algo maior. Com espaço para crescer sem precisar que o outro encolha. Com amor que não precisa de controle para se sentir real. Com dois adultos que finalmente estão presentes de verdade no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ela não suportou ver o meu sucesso. Até aprender a celebrá-lo. E esse aprendizado foi o maior sucesso dos dois.